Fala jovem, tudo bem com você? Aqui é o professor Alex Siqueira para mais uma aula e essa aqui é a quarta e última aula da nossa semana 3, né, a semana pós-carnaval. Bom galera, como você já sabe, você que acompanha as minhas aulas aqui por essa plataforma, nessa semana nós estamos fazendo aqui algumas aulas de pré-requisito para entrarmos de fato na matéria da nossa apostila, certo, pessoal? Fizemos aí uma aula de termometria, que é a capacidade que nós temos de medir a temperatura de um corpo. Lembra lá? Falamos daquelas três principais escalas termométricas: Celsius, Fahrenheit e Kelvin, né? Falamos também sobre a calorimetria, certo, pessoal? Uma discussão ali sobre o calor, o que é o calor e como você consegue quantificá-lo, né, a ponto de fornecer o calor ou receber ou retirar calor de um corpo, para que ele varie a sua temperatura ou para que ele mude de estado físico. E concluímos aí, pessoal, essas aulas de pré-requisito na aula passada, né, que eu falei sobre dilatação térmica. A dilatação térmica pode ser linear, superficial, volumétrica e dentro da volumétrica existe a dilatação em líquidos. Tá legal, pessoal? Assim, a nível de cobrança em prova, vocês sabem que eu não vou cobrar diretamente esses conteúdos de vocês, só que entendê-los, interpretá-los e, acima de tudo, compreendê-los, né, pessoal? É muito importante para o que está por vir. Beleza, molecada? Vamos lá então? Gente, eu selecionei algumas questões aqui para vocês. São questões dessas áreas que eu comentei agora e vamos começar a fazê-las agora, beleza? Olha só, galera. Primeira questão que eu selecionei para vocês aqui é uma questão de termometria. Vamos ler? Uma panela com água é aquecida de 25 graus Celsius para 80 graus Celsius. A variação da temperatura sofrida pela panela com água nas escalas Kelvin e Fahrenheit foi quanto? Vamos lá então, pessoal, olha só. Eu vou fazer aqui uma anotação, né? Vou anotar aqui os dados. Eu tenho que a temperatura inicial é igual a 25 graus Celsius e a temperatura final é igual a 80 graus Celsius, né? Olha só, uma das coisas que eu discuti com vocês nas nossas aulas de termometria é o seguinte: uma coisa é você descobrir qual que é o valor de uma temperatura numa escala na outra escala. Por exemplo, quantos Fahrenheit representam 70 graus Celsius? Eu tenho lá o valor, né, da temperatura 70 graus Celsius, eu quero passar para Fahrenheit. Existe uma maneira de fazer isso. Agora, uma outra coisa é falar para você o seguinte, ó. A temperatura variou de 20 para 90. Ou seja, ela variou em 70 graus Celsius. Essa variação em 70 graus Celsius representa uma variação de quantos Fahrenheit? Apesar de que eu falei no primeiro exemplo de 70 graus Celsius e agora no segundo exemplo também, existe uma diferença, tá, pessoal? Uma coisa é você tentar descobrir quantos Fahrenheit significam 70 graus Celsius. Outra coisa é você descobrir qual é a variação em Fahrenheit para uma variação de 70 graus Celsius. Tem uma grande diferença disso aí. Tá legal, pessoal? Bom, gente, olha só. Aqui então vai ser o seguinte. Vamos lá. Deixa eu ver se eu fiz alguma bobeirinha aqui. Fiz nada. Vamos lá. Então, nesse caso aqui, gente, 25 para 80 graus Celsius, o que nós percebemos aqui, gente? Nós percebemos que a variação, né, dessa temperatura, ela ocorre. Só estou aumentando um pouquinho, né, a ponta, né, do pincel aqui do programa. Olha, a variação da temperatura dessa panela, então, bom, de 25 para 80, todo mundo sabe aí, né, galera? 55 graus Celsius, beleza? Tranquilo, então. Aí eu quero descobrir quanto que vale uma variação de 75 graus Celsius para Fahrenheit e para Kelvin também. Só fazer um negocinho aqui, pessoal. Apagar assim, ó. Eu vou falar que essa variação, ela já foi uma variação aí em Celsius, né?
A variação na escala Celsius 55 graus Celsius, legal? E eu quero saber qual que é o valor dessa mesma variação, só que em Fahrenheit, e quanto que é essa variação em Kelvin. Tudo bem? Olha só, na verdade é Kelvin depois Fahrenheit, né? Você pode ver aqui a resposta. Primeiro Kelvin, depois Fahrenheit. Que bom que foi primeiro Kelvin, porque a gente começa pelo mais fácil. Legal? Pessoal, primeiramente eu vou colocar aqui no cantinho a equação, né? A equação que nós usamos para calcular variação. Beleza? Olha, vamos ver se você lembra aí, ó. A variação da temperatura em Celsius dividido por 5 é igual à variação da temperatura em Fahrenheit dividido por 9, que é igual à variação da temperatura em Kelvin dividido por 5 também. E eu digo, pessoal, que esse primeiro, né, calculando primeiro aqui a variação em Kelvin é mais fácil, porque é mesmo. Para e pensa comigo uma coisa, galera. A escala Kelvin, ela é dividida em 100 partes iguais. Ela começa em 273 e ela termina em 373 Kelvin. Ah, lembra? Nós não falamos graus Kelvin. Por quê? Por quê? Ah, pois é. Porque a escala Kelvin é uma escala absoluta e, portanto, só apresenta valores positivos. Nesse contexto, a escala Kelvin não acaba sendo uma escala graduada. Então você não fala graus Kelvin, você fala só Kelvin. Beleza? Já a escala Celsius, pessoal, é uma escala também dividida em 100 partes iguais, tá? Só que ela vai de 0 para 100. Então, nesse contexto, repara só uma coisa aqui, gente. Bom, eu vou fazer a primeira transformação aqui, ó. A transformação de Celsius para uma variação em Kelvin. Legal? Primeiro vamos fazer isso daqui. Bom, eu vou usar essa equação aqui, só que tem um detalhe, né, gente? Se eu quero passar de Celsius para Kelvin, né, uma variação em Celsius para uma variação em Kelvin, eu não vou usar o Fahrenheit. Esquece o Fahrenheit. Então, igual aqui, ó, ΔC sobre 5 é igual a ΔK sobre 9. E é isso aí, ó. ΔC sobre 5 é igual a ΔK sobre 9. Opa, sobre 9 não, perdão. Sobre 5 também. E quando eu falo que é mais fácil fazer essa transformação é porque é mesmo, ó, os denominadores são iguais. Então a variação em Celsius ela será igual à variação em Kelvin. Então nesse primeiro caso aqui, ó, nós podemos considerar que a variação em Kelvin é igual a também 55, opa, quase que eu falo grau, 55 Kelvin. Tá legal, pessoal? Basicamente isso aí. Então aqui nós temos essa primeira resposta aí. Legal? Eu sei que aqui você já sabe que a resposta é a letra B, tá? Só que aqui, galera, a ideia não é achar a resposta só, né? É fazer um negócio certinho. Show de bola, molecada? Vamos lá então? Agora vamos fazer a parte final aqui, né, da nossa questão. Eu quero transformar a variação da temperatura em Celsius para uma variação em Fahrenheit. Professor, eu sei quanto que vale a variação em Kelvin. Eu poderia fazer com Kelvin também? Pô, poderia fazer sim. Legal? Só que nesse caso aqui vai ser o seguinte, ó, eu vou trocar aqui a ordem dos termos só porque eu quero achar o ΔF, né? ΔC sobre 5. Legal? Primeira coisa que eu faço aqui, gente, eu não posso cortar os denominadores, né? Um é 9 e o outro é 5. Então eu vou passar, ó, o 9 para lá multiplicando. Então fica assim, ó, ΔF, ó, de uma forma elegante aqui de escrever a coisa, ó, 9 quintos de ΔC. Tá certo, pessoal? Bom, galera, nós sabemos aí o seguinte, que o ΔF é igual a 9 quintos de ΔC, que por sua vez é 9 quintos de 55. Lembra, pessoal? Aqui, ó, ΔC não vale 55 graus Celsius? Então, eu tenho aqui primeiro, pessoal, a seguinte situação. 55 dividido por 5 é igual a 11, né? Ó. Repara só aqui. Esse 55 dividido por esse 5 é igual a 11. Então, ΔF é igual a... Só um segundo.
ΔF é igual a 9, que sobrou, vezes o 11, né? Dessa divisão do 55 pelo, pelo 5, né? E aí, galera, 9 multiplicado por 11 é igual a 99, e no caso aqui seria graus Fahrenheit. Beleza, molecada? Resposta está na mão aí, ó, feita da maneira certinha. Legal, pessoal? Resposta realmente, ó, letra B, 55 Kelvin e 99 graus Fahrenheit. Tudo bem? Legal. Vamos para a próxima questão? Vamos lá, ó. Próxima questão. Gosto muito desse tipo da próxima questão aqui, galera. Olha só. Olha que maneiro aqui, galera. É para sair um pouco da mesmice, né? O que seria a mesmice, digamos assim? Pô, a mesmice seria aquela situação, né? Ah, quanto que vale 60 Fahrenheit em Kelvin? Quanto que vale 98 graus Celsius em Fahrenheit? Uma variação de 200 Kelvin é igual a quanto em Fahrenheit? Isso é uma mesmice, uma coisa padrão, né? Agora vamos tentar fazer uma coisa assim um pouquinho mais sofisticada, mas nada demais também não. Show de bola? Vamos lá, ó. Existe uma temperatura que tem o mesmo valor na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Olha que doideira, hein? Qual é essa temperatura? Olha só. A escala Celsius, ela... Vou fazer uma representação aqui, pessoal, que não ilustra, digamos, a realidade, assim, propriamente dita, mas é um bom exemplo. Olha só. Vamos imaginar que exista um gráfico aqui, ó. Nossa senhora. Um gráfico aqui em que essa reta aqui, ó, represente a temperatura em Celsius. Tá certo, pessoal? Vamos imaginar, galera, que exista alguma outra reta aqui nesse gráfico que represente a temperatura em Kelvin. Seria, por exemplo, algo assim, ó. Por exemplo, só para forçar a barra, não estou nem fazendo legenda do gráfico, não. Existe aqui um valor, pessoal, que esses dois compartilham a mesma informação, né? Essa mesma informação pode ser o tempo de aquecimento, pode ser a mesma temperatura, tá legal? De qualquer maneira, pessoal, se eu, por exemplo, coloco dois termômetros no mesmo líquido, ou no mesmo corpo, né, digamos assim, esses dois termômetros eles podem aferir a mesma temperatura caso essa temperatura seja essa específica. Bom, do que eu estou falando? Vamos lá, olha só que doideira. Existe uma temperatura que tem o mesmo valor na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Então, assim, ó, o valor da temperatura em Celsius é igual ao valor da temperatura em Fahrenheit. Note que nós não estamos falando aqui sobre variação, né? Então eu vou usar não aquela equação que eu usei agora. Eu vou usar aquela primeira equação, ó, da relação entre as escalas. C sobre 5 é igual a F menos quanto? Pois é, F menos 32 sobre 9, que isso é igual a K menos quanto? Boa, 273 dividido por 5 também. Legal? Note, pessoal, que aqui nessa questão eu não quero fazer a transformação para Kelvin, então eu elimino isso aqui, ó. Tá legal? Fica só com essa parte de cá. Bom, o negócio aqui é o seguinte, ó. Eu vou encontrar esse valor, que ele tem o mesmo valor, né, em Celsius e em Fahrenheit, mas assim, ou eu vou encontrar esse valor em Celsius, ou eu vou encontrar esse valor em Fahrenheit. Então, qual que é a minha proposta aqui, ó? Ou eu vou colocar F no lugar desse C, e achar o valor de F, ou eu vou colocar C no lugar desse F e encontrar o valor de C. Nos dois casos a resposta tem que ser a mesma. Eu vou fazer a resposta em Celsius, tá legal, pessoal? Então assim, ó, vai ser assim, ó, C sobre 5 é igual a... Eu vou colocar o C aqui, só vou mudar de cor, tá? 32 sobre 9. No lugar daquele F ali, eu vou colocar C. Por que eu vou fazer isso? Porque o C é igual ao F.
Pessoal, vou fazer aqui uma coisinha que estudante em geral adora muito, né? Que é fazer multiplicação cruzada. Então esse 9 passa multiplicando esse C, então fica 9C é igual. Esse C ele distribui, né? Ó, chuveirinho, distributiva. C vezes 5 é igual a 5C. Menos 5 vezes 32 dá 160. E vou passar esse 5 para cá negativo, né? Então fica 9C menos 5C, que é igual a menos 160. 4C. Por que 4? Porque 9 menos 5 dá 4. Beleza? É igual a menos 160. C é igual a menos 160 dividido por 4, pois esse 4 passa para lá dividindo. C é igual a quanto então, pessoal? 160 dividido por 4 é igual a 40, a menos 40, né? Menos 40 graus Celsius. Então, rapaziada, aqui nós temos a nossa resposta. Esse valor aqui, olha, ele é o único valor, olha que maneiro, hein? Esse menos 40 aqui é o único valor que eu tenho a mesma temperatura em Celsius e em Fahrenheit. Se eu, por exemplo, se existe um corpo que está com uma temperatura de menos 40 graus Celsius, você pode ter certeza que se você aferir essa temperatura em Fahrenheit, vai dar o mesmo valor. Menos 40 Fahrenheit, graus Fahrenheit também. Beleza, pessoal? Então, assim, eu quis fazer essa questão para sair um pouco daquela mesmice, digamos assim, né? Daquele óbvio, né? Fazer uma operação com letra, que é bem legal também. E como você pode ver aí, não é tão difícil, né, pessoal? Galera, vamos mudar o assunto aqui agora. Vamos para as questões que relacionam o quê? A calorimetria, beleza? Vamos lá? Olha, terceira questão aqui da nossa aulinha de exercícios fala bem assim. Considere dois corpos A e B de mesma massa e de substâncias diferentes. Tá legal? Pessoal, olha só. Então eu tenho aqui, por exemplo, né, uma quantidade aqui, ó, que ocupa esse quadradinho aqui, de, por exemplo, ferro aqui. E do lado de cá eu tenho a mesma caixinha ali, ó, por exemplo, mesma massa. Vamos imaginar que tudo igual. Claro que o volume não é igual, né? Mas porque a densidade não é igual. Mas imagina que aqui seja ouro. Legal? Ferro e ouro, beleza. Então tem a mesma massa, né? 1 kg de ferro e 1 kg de ouro. Um do lado do outro ali. Cedendo a mesma quantidade de calor para os dois corpos, então tipo assim, ó, eu vou fornecer para esses dois corpos aqui, ó, uma mesma quantidade de calor. Então saiba que esse aqui é um processo em que os corpos estão recebendo calor. O nome disso aí são, no caso seria uma transformação endotérmica. Lembra disso, lembra? Endo. E se ele perdesse calor, seria o quê? Isso aí, seria exotérmica. Beleza? Então ele vai receber aí, ó, cedendo a mesma quantidade de calor para os dois corpos. A variação de temperatura será maior em qual corpo? Galera, olha só. Nós vimos aí, nas nossas últimas aulas, algumas informações matemáticas mesmo a respeito do calor, né? E da temperatura. Por exemplo, capacidade térmica é o quê? Capacidade térmica é a quantidade de calor que eu devo ceder ou retirar de um corpo para que a sua temperatura varie em 1 grau Celsius. E também tem uma outra formulazinha aqui, ó, que é essa fórmula do que macete, ó, Q é igual a M vezes Czinho minúsculo vezes a variação de temperatura, né? Então olha só, nessa equação... Ah, lembrando que esse C aqui não é igual a esse C aqui, tá? Esse cara aqui é capacidade térmica e esse cara aqui é calor sensível, né? De qualquer maneira, pessoal, essas aqui são as duas equações que eu passei para vocês, para nós interpretarmos, é claro, a respeito de quê? De calor e de temperatura, não é? Olha só, galera. Então,
eu vou ter que encontrar aqui a resposta que relacione alguma coisa dessas duas equações aí, ó. Tá legal? Bom, a variação de temperatura será maior no corpo de menor densidade? Não, galera, não é a densidade que avalia isso aí. Tanto é que densidade é massa por unidade de volume. Então não tem isso aí. Tem massa aqui, ó, por exemplo. Letra B. A variação de temperatura será maior no corpo cuja temperatura inicial é maior. Interessante, né? Tanto nesse caso como nesse caso aqui, pessoal, nós não estamos colocando nada em função da temperatura inicial ou da final. Nós estamos colocando em função da variação de temperatura. Então não é cuja temperatura inicial é maior, isso não influencia. Beleza? Foi estranho isso aqui, peraí. Agora foi. De menor temperatura inicial, não, nada a ver, tá? Agora vamos falar, ó, capacidade térmica e calor específico. Calor específico, sensível é a mesma coisa, não é? Ó, o corpo que tem a maior variação de temperatura, maior variação de temperatura. Então, maior variação de temperatura, por exemplo, aqui, ó, esse cara é maior, né? Variação de temperatura. Pessoal, lembra que eu falei na sala de aula para vocês, e aqui mesmo, nessa plataforma, nessas aulas online, que a capacidade térmica, ela é inversamente proporcional com a variação de temperatura, tá? Então, assim, quanto maior for a variação de temperatura, menor será a capacidade térmica. Então aqui já não é a resposta, porque ele fala que é maior, não é? Então aqui a letra D já está errada. Beleza? De menor calor específico. Vamos isolar o calor específico nessa equação para a gente conversar. Vamos lá? Se eu isolo o calor específico, o Czinho aqui, ó, esse M e esse ΔT devem passar para o outro lado dividindo. Então fica assim, ó, Czinho, não tão inho, né? Czinho aqui, ó, é igual ao calor dividido pela massa multiplicado pela variação de temperatura. Legal? Olha que interessante aqui, gente, ó. Da mesma forma como você viu do lado de cá, o calor sensível, ele também é inversamente proporcional com a variação de temperatura. Se a variação de temperatura ela é alta, então o calor específico deve ser baixo ou deve ser menor. Então a resposta de fato aí é a letra C mesmo. Tá legal? Então assim, galera, uma boa questão para interpretarmos aqui o problema. Você tá vendo, gente? Assim, tudo bem que nessa aula de hoje eu estou trazendo algumas questões e algumas questões podem realmente desenvolver aí uma prática da matemática mesmo, tudo bem. Só que a ideia das equações aí é mais para nós o quê? Interpretarmos, certo? Para conseguirmos decifrarmos aí o fenômeno em si, que é o mais importante. Tudo bem, jovens? Vamos lá? Número 4. Número 4, hein? Vamos ver aqui o número 4. O número 4 já fala sobre equilíbrio térmico. Vamos fazer com calma isso aqui, então. Atenção. Um bloco de um material... Uma material é boa, né? Um bloco de um material desconhecido e de massa 1 kg encontra-se a temperatura de 80 graus Celsius, beleza? Então, peraí, ó. Vamos ler. Ao ser encostado em um outro bloco do mesmo material, de massa, no caso 500 gramas, e que está em uma temperatura ambiente de 20 graus Celsius, qual a temperatura que os dois alcançam em contato? Ou seja, qual que é a temperatura de equilíbrio térmico? Considere que os blocos estejam em um calorímetro. O quê, professor? Calorímetro, pessoal. Calorímetro é um local onde acontece as trocas de calor. Tá legal? Uma caixa térmica, uma garrafa térmica, um copo da Stanley pode ser um exemplo aí de calorímetro, por exemplo. Tá legal? E nós vamos considerar aqui, pessoal, que a troca de calor acontece exclusivamente entre os materiais. Esses materiais não trocam calor com o calorímetro em si. Beleza? Bom, então aqui a brincadeira é a seguinte, ó. Eu tenho um bloco de massa M1 igual a 1 kg,
né? Esse bloco de massa M1 igual a 1 kg está a uma temperatura inicial de 80 graus Celsius. Tudo bem? E aí existe um outro bloco que eu vou chamar de M2, né? Ó, massa 2, ele tem 500 gramas. E a temperatura inicial desse bloco 2 é igual à temperatura ambiente. De onde essa temperatura ambiente? Sei lá, Porto Alegre? Não sei, algum lugar mais frio, né? 20 graus não é uma temperatura ambiente aqui da Grande Vitória, não é isso? Bom, pessoal, ele pergunta aqui, ó, qual será a temperatura final dos corpos, tá bom? Pessoal, nós sabemos que no equilíbrio térmico, o que acontece no equilíbrio térmico? No equilíbrio térmico, a temperatura final do bloco 1 é igual à temperatura final do bloco 2, então se é tudo igual, eu vou chamar essas temperaturas de um T apenas. Não é isso? E pessoal, aqui eu já tenho um problema, tá? Sabe qual que é o problema? A massa aqui está em quilogramas, eu preciso passar para gramas, são 1000 gramas aqui então. Beleza? Aqui já está em 500 gramas, beleza? E pessoal, um detalhezinho que nós temos aqui também é esse detalhe aqui, pessoal, ó. Do mesmo material. Então pensa num elemento químico aí. Beleza, zinco, tá? Zinco. O bloco 1 é de zinco, o bloco 2 também é de zinco. Então esses dois blocos de zinco, digamos assim, eles apresentarão o mesmo calor sensível, tá certo? Então vamos lá, galera, vamos fazer aqui a brincadeira, ó. Para o equilíbrio térmico, qual que deve ser aqui, pessoal, a nossa necessidade, né? A necessidade é essa aqui, ó. No equilíbrio térmico, a soma das quantidades de calor é igual a zero. Quantos corpos nessa questão vão trocar calor? 2. O bloco 1 e o bloco 2. Não é verdade? Então nós temos aqui, ó, que a quantidade de calor do bloco 1 somada com a quantidade de calor do bloco 2 é igual a quanto? É igual a zero. O que é quantidade de calor para fazer a temperatura mudar? Pois é, a quantidade de calor é aquele que macete, né? Ó. Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Lembra disso? Então, ó, no lugar desse Q1, eu vou colocar a massa, o calor e a variação de temperatura. Ó. M1 vezes C1 vezes delta... Ah, pera só um detalhezinho aqui. Ó. C vezes ΔT1 mais M2 vezes C vezes ΔT2. Isso aqui é igual a zero. A pergunta é a seguinte, pessoal. Por que aqui eu, por exemplo, coloquei o número 1 na massa, na temperatura, o 2 aqui também coloquei na massa e na temperatura, mas não fiz o mesmo aqui no calor sensível. Por quê? Beleza, porque o calor sensível aqui, pessoal, ele vai ser igual, né, para os dois corpos. É de mesmo material. Então eu vou dividir aqui, ó, geral por calor sensível. Eu posso cortar esse cara, posso cortar esse cara. 0 dividido por calor sensível é 0. Então, simplesmente a coisa fica mais ou menos assim, ó. Vamos colocar alguns valores já aqui, galera. Quanto que vale M1? M1 vale 1000 gramas, né? 1000 gramas. ΔT1 é a temperatura final, que eu não sei quanto que vale, menos a temperatura inicial do bloco 1 aí, ó, que vale 80 graus Celsius. Tá legal? Aqui eu vou somar, né, com a massa 2, que vale 500 gramas. Legal? E aqui eu vou multiplicar por quem? Vou multiplicar pela variação de temperatura, que vai ser a temperatura final, ó, final, que as temperaturas são iguais, menos a inicial aqui, ó, que vale 20 graus Celsius, isso aqui é igual a zero. Gente, eu vou fazer uma outra divisão aqui, ó, que eu vou dividir todo mundo por 500 gramas. Por que eu vou fazer isso? Porque eu posso. Ó, 1000 gramas, 500 gramas e aqui eu tenho zero. Aqui eu posso cortar então esse grama.
Esse cara aqui, ó, pode cortar, sobra 2, né? 1000 dividido por 500 é igual a 2. Esse cara vai embora, esse cara vai embora. O número 0 dividido por 500 gramas é 0. Então fica bem assim, ó. Eu já vou fazer o seguinte, eu já vou pegar esse 2 e multiplicar aqui dentro, beleza? Quanto que é 2 vezes t? 2t. Menos. Quanto que é 2 vezes menos 80? No caso, 2 vezes 80, porque o menos já está aqui, né? Beleza, dá 160, não esqueci do graus Celsius, tá? Mais. Bom, aqui ficou 1, né? Então eu só vou repetir a parte de dentro do parênteses aqui. T menos 20 graus Celsius é igual a 0. Vamos fazer um combinado aqui, então. O que tem T fica do lado esquerdo da igualdade. O que não tem T, eu passo para o lado direito da igualdade, legal? Então fica assim, ó. Esse 2t mais esse t daqui, dá quantos t? Dá 3t. Que vai ser igual. Esse cara e esse cara passam para lá, já posso somar os dois, né? Dá 180 graus Celsius. T é igual a 180 graus Celsius dividido por 3. Então, a resposta você já sabe. A temperatura é igual a 60 graus Celsius. Tudo bem, pessoal? Tá aqui, ó. 60 graus Celsius. Tá aí. Beleza? Bom, essa questão aqui era uma questão discursiva, não é isso? Ó? Beleza, questão discursiva mesmo. E tá aí. É uma questão assim, essas questões, pessoal, de equilíbrio térmico, eu não vou nem falar para vocês que são questões assim necessariamente difíceis, né? Só que ela só é uma questão um pouco mais longa em relação à continha, mas ela não é difícil não. Tá legal? E vamos para as duas últimas questões, pessoal, que são questões de dilatação térmica. Vamos lá? Olha só. Essa questãozinha aqui, ó, 5. Vamos lá. Uma lâmina bimetálica composta por zinco e aço está fixada em uma parede de forma que a barra de aço permanece para cima aqui, ó. Então a barra de aço está em cima e a barra de zinco está embaixo. Legal? O que ocorre quando a lâmina é resfriada, sabendo que o coeficiente de dilatação linear do aço é menor do que o do zinco? Então vamos lá, ó. Nesse caso, pessoal, o que vai acontecer aqui, gente? Eu sei que o comprimento inicial da barra de aço é igual ao comprimento inicial da barra de zinco. Legal? Eu sei que a variação da temperatura da barra de aço será igual à variação da temperatura da barra de zinco. Só que tem um detalhe. Eu sei que o coeficiente de dilatação do aço é menor do que o coeficiente de dilatação do zinco. Tá legal? Vamos lembrar da equação, pessoal, da dilatação térmica linear? Bem assim, ó. A variação no comprimento de uma barra é igual ao comprimento inicial dessa barra vezes o coeficiente de dilatação térmica vezes a variação de sua temperatura. Tá legal? Olha só, esse cara aqui é igual para os dois. Esse cara aqui é igual para os dois. O que vai fazer a diferença é o alfa mesmo, tá? Então, se o alfa se o alfa do nosso aço é menor do que o alfa do nosso zinco, então o zinco ele vai sofrer mais, certo? Por exemplo, pessoal, se essa barra fosse aquecida, o zinco iria o quê? Ele iria expandir mais e o aço iria expandir menos. Tá legal? Agora, como essa barra bimetálica vai perder temperatura, ó, resfriada, tá escrito aqui, ó. Então a barra de zinco ela vai contrair, né? Ela vai diminuir de tamanho mais do que o aço. O que vai acontecer aqui então, pessoal? O zinco está grudado no aço.
Esse cara aqui vai diminuir mais e esse cara vai diminuir menos. Então acontece uma coisa mais ou menos assim, ó. Repara só, o zinco diminuiu de tamanho, certo? Eu resfriei, então ele resfriou, ele dilatou bem mais, né? Então ele ficou menorzinho e consequentemente a lâmina de aço ali ficou um pouco maior, né? Então tá aqui, ó, a lâmina bimetálica curva-se para baixo. Legal? Esse tipo de tecnologia, digamos assim, está muito presente em aparelhos domésticos aí, ó, que transformam energia elétrica em energia térmica, tá, pessoal? Tipo a sua misteira ou a sua air fryer, né? Quando ela aquece, ela atinge uma temperatura, existe uma lâmina bimetálica que vai sofrendo uma curva, né? Ela perde a conexão no circuito, então a air fryer, por exemplo, desliga. Aí depois aquela lâmina ela vai ser resfriada pelo meio ambiente mesmo, ela vai voltar e vai manter o contato religando ali o aparelho. Vamos para a última questão, pessoal, aqui é rapidinho, ó. Uma barra de 10 metros de alumínio a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius fica exposta ao sol, sendo sua temperatura elevada para 40 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio é igual. Atenção para esse número aqui, pessoal. Eu tive que fazer assim porque esse programa que eu estou usando aqui, ele não me permite esse tipo de notação, então fica, né, desse jeito. O coeficiente do alumínio é igual a 22 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Graus Celsius a menos 1 é a unidade do coeficiente. Então vamos anotar os dados aqui do ladinho. Ó. Comprimento inicial da barra, 10 metros. Temperatura inicial da barra é igual a 20 graus Celsius e a final é 40. Então eu tenho que a variação da temperatura vale 20 graus Celsius. Concorda comigo? Do 20 para o 40 foi o tanto que aumentou aí. E pessoal, coeficiente de dilatação é 22 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Aqui é bem rápido, tá, pessoal? Delta L é igual a L0 vezes alfa vezes delta T. Delta L é igual a 10 metros multiplicado por 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1 vezes 20 graus Celsius. Vamos brincar com as unidades? Eu posso cortar essa unidade com essa aqui, ó. Repete a base e soma os expoentes, ó. 1 mais menos 1 é 0. Qualquer coisa elevado a 0 dá 1. Então posso cortar. Sobra metro aqui, né? É a unidade da variação do comprimento. E vamos fazer aqui, ó. Por exemplo, ó. 10 vezes 20 dá 200. Então vamos repetir aqui, ó. 22 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 200. Lembra do 200? Por exemplo, para ficar uma coisa mais fácil de lidar aqui por causa dessa notação científica, vamos escrever o número 200 assim, ó, 2 vezes 10 ao quadrado. Tudo bem? Então, eu tenho que ΔL é igual a 22 vezes 2 é 44. 10 a menos 6 com 10 ao quadrado é 10 a menos 4 metros aqui, né, que sobrou metros, legal? Só para fazer bonitinho aqui, eu vou voltar uma casa decimal, então do 44 ele vai para 4,4. Se eu diminuir aqui, eu tenho que aumentar aqui o expoente. Então fica 10 a menos 3 metros. Isso aqui é a mesma coisa que 4,4 milímetros, beleza? Mesma coisa aí. Legal? Bom, pessoal, essa primeira semana foi uma semana de pré-requisitos, tá legal? Espero que vocês tenham aproveitado bastante aí essa semana de aula, tá legal, galera? E, bom, nos vemos na nossa próxima semana, onde nós iremos falar sobre a matéria de fato da sua apostila, começarmos de fato a matéria da sua prova agora na sequência aí.
Beleza, meus amores? Um abraço para todos vocês, um beijo e até a próxima. Valeu!